o seu like. Você que ainda não curtiu aqui o nosso vídeo, a nossa live, já dê aí o seu like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e faça parte desta família abençoada. Nós também temos aqui o Clube dos Canais ativo, tá certo? Você pode se tornar um membro do nosso canal, fazendo aí a assinatura, pagando um valor simbólico mensalmente, e terá acesso a vídeos exclusivos, vídeos com foco no casamento, na família, que também com certeza abençoarão a sua vida. Este é mais um novo projeto aqui do Ministério Perfeito Louvor, do nosso canal, e eu quero muito que você faça parte. Então, você que ainda não se tornou um membro assinante, na descrição aqui da nossa live tem um link para você se tornar membro. Você vai pagar um valor simbólico mensalmente de R$30. 30% deste valor fica para o YouTube, né? E o restante a gente vai investir aí no Ministério Perfeito Louvor, a gente vai investir na rádio, tá certo? Então é mais uma forma de você semear e, claro, ser abençoado, porque você vai ter acesso a vídeos exclusivos para você que é assinante, e estes vídeos sempre com foco no casamento, na família. A gente vai postar outras coisas, a gente vai falar de outros assuntos, mas estes vídeos terão um foco aí no casamento, na família, tá bom? Então, é só você pegar o link aqui na descrição e se tornar assinante aí do nosso canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa. Vamos para a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Mateus 25, versículo 13. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você. Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Olha aí, deixa eu repetir. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. A volta de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar aqui sobre: é necessário que estejamos sempre preparados. É necessário que estejamos sempre preparados. Grava essa mensagem, essa frase em sua mente. É necessário que estejamos sempre preparados. Primeira coisa, com certeza, você já leu esta passagem de Mateus capítulo 25, as 10 virgens, não é? Você com certeza já leu ou já ouviu uma pregação a respeito dessa passagem. E, de fato é uma passagem muito rica. Toda vez que eu leio, toda vez que eu escuto alguém ministrar a respeito dessa passagem, eu ouço a voz do Senhor Jesus falar comigo. Eu ouço a voz do Senhor Jesus falar comigo. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, em primeiro lugar, aqui a gente vê um grupo
de 10 virgens. No versículo 1, diz da seguinte forma, lá do Mateus 25. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegarão as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Então a gente vê aqui que ele fala a respeito do reino dos céus, algo futuro, ou seja, algo que nós teremos acesso com base na primeira frase que eu falei aqui, o título da mensagem: é necessário que estejamos preparados. Então, se a gente estiver preparado, a gente vai ter acesso a este reino, o reino dos céus. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, capítulo 3 de João, diz que para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário nascer de novo. Aqui a gente vê o reino dos céus sendo descrito, tomando como base estas 10 virgens. E aí no versículo 2 de Mateus 25, ele diz o seguinte: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então, um grupo de 10 pessoas, 10 virgens, 5 dessas 10 virgens insensatas e as outras 5 prudentes. Aqui, a gente vê que todas elas, tanto as prudentes como as imprudentes ou insensatas, na parábola saíram para encontrar-se com o noivo. Todas elas. Para nós, para hoje, para você, para mim, para esta mensagem, este detalhe é muito importante. Pois aqui fica claro que todas as pessoas estão aqui incluídas. Todas estão incluídas. Inclusive, aqueles que estão na igreja, como também os que não estão na igreja. Todos estão incluídos. Será que, no entanto, a pergunta é: será que todos estão preparados para o reino dos céus? Será que todos estão preparados para fazer parte deste reino? As 10 saíram para um encontro com um noivo. Mas será que as 10 estão preparadas? Será que todos nós estamos preparados para este encontro? Então, o primeiro ponto a ser observado é este. E aí, eu indico que você faça o seguinte. Faça a seguinte análise: será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Essa deve ser a pergunta, a análise a ser feita. Será que eu estou preparado para o encontro com o noivo? Para o encontro com o Senhor Jesus? Então, todas as 10 esperam pelo noivo. Todas as 10 esperam pelo noivo. Todos nós estamos esperando pelo Senhor Jesus Cristo, pelo arrebatamento, pelo advento, Todos nós estamos esperando. No entanto, quais de nós estão preparados? Virgens aqui são mulheres qualificadas, não apenas biologicamente, como quem não teve relações sexuais com homens,
né? No entanto, a palavra virgem aqui caracteriza mulheres socialmente como as que não vivem relações de dependência com homens. Ou então nós podemos colocar, trazer isso para o nosso contexto como servos do Senhor, aqueles que não vivem dependentes do mundo, aqueles que não vivem um relacionamento com o mundo, pois são dependentes de Deus. Então, aqui mostra que as 10 tinham esta mesma característica, as 10 eram virgens, mas nem todas elas estavam preparadas para o encontro. Nós servimos ao nosso Deus, ao mesmo Deus, que prometeu arrebatar a igreja, e é necessário que todos estejam preparados. No entanto, a verdade é que nem todos estão preparados para este encontro. E mais uma vez eu pergunto, será que você faz parte do grupo que está preparado ou do grupo que não está preparado? Aqui também a gente deve observar a tradição do casamento que serve como base para esta parábola, para esta mensagem. Por que as 10 virgens se põem a caminho para encontrar-se com o noivo? Essa é uma pergunta interessante, porque nós podemos destacar aqui o costume no antigo Israel a respeito do casamento. O mais provável aqui é que o costume era o noivo vai à casa da noiva para buscá-la, e o casamento acontece na casa do próprio noivo. A festa propriamente dita acontecia na casa do noivo. Então, a noiva ficava esperando em sua casa, na casa dos pais. As 10 virgens também estavam ali, que iam ao encontro do noivo quando ele chegava, e elas saíam na rua para saudar o noivo com tochas nas mãos. E aí, após este encontro, após esta saudação, vamos dizer assim, elas acompanhavam o noivo ainda com essas tochas acesas até a casa do noivo. E aqui é interessante nós destacarmos, porque o que elas levam em suas mãos não são lâmpadas, lamparina, eram usadas dentro de casa. Lucas capítulo 15, a gente vê na parábola, por exemplo, da dracma perdida. A dona dessa dracma, ela acende a lamparina para poder procurar a sua dracma perdida. Aqui as virgens, elas usavam tochas, que é diferente. E é algo muito interessante, porque nós podemos pegar aqui como base o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou anteriormente, dizendo que nós somos luz do mundo e sal da terra. Não se acende uma luz e uma lamparina e a esconde debaixo da cama ou num canto do cômodo, mas a gente coloca no meio para que todo o local seja iluminado. E o Senhor Jesus Cristo nos levantou, como luz deste mundo, não porque temos uma luz própria. E aí que é o mais interessante.
Nós somos luz? Sim. No entanto, a luz que brilha em nós não é nossa. A luz que brilha em nós é acesa pela unção do Espírito Santo de Deus. Quando perdemos esta unção, quando perdemos a presença do Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo, nós perdemos esta luz. A gente tem muito exemplo, né? Tem muitos exemplos bíblicos daqueles que perderam a unção, perderam o Espírito Santo. Davi, quando foi ungido rei de Israel, o profeta Samuel derramou sobre ele o azeite, ungiu Davi com azeite, o Espírito de Deus veio sobre Davi, e a palavra do Senhor deixa claro que, naquele momento também, um espírito, maligno passou a atormentar a Saul, porque ele havia perdido o Espírito, a unção do Senhor, por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Quando não obedecemos ao Senhor, a gente perde a unção. A gente perde a presença. Veja o que diz João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Versículo 5. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus não podemos fazer nada. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. É necessário que estejamos em Jesus, é necessário que as palavras do Senhor estejam em nós para que possamos continuar produzindo frutos de justiça e não sermos lançados no fogo como ramos, como galhos imprestáveis, secos, que só servem para isso mesmo, para queimar. Aí eu volto. É necessário que estejamos preparados. É necessário que estejamos preparados. Eu posso dizer que nós estamos vivendo um contexto prático de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Quantas pessoas já faleceram, infelizmente, por causa desta pandemia, por causa do coronavírus? Quantas pessoas já faleceram por causa de outras enfermidades? Quantas pessoas já faleceram por causa de acidentes? Quantos perto de nós, conhecidos, ou até mesmo entes queridos, amigos, já se foram? Seja por causa de enfermidade ou não. Mas a pergunta que não cala é: será que estavam preparados? Ou será que estamos preparados se a nossa hora chegar?
Será que estamos preparados para o encontro com o noivo hoje? Se a nossa hora chegar, ou se ele arrebatar a sua igreja hoje, será que nós estamos preparados para este encontro? Será que estamos prontos para nos encontrarmos com Cristo? Será que a nossa tocha está acesa? Será que há azeite em nós? Será que há unção em nós? Então essas tochas faziam parte do equipamento das virgens que cumprem a sua função de se encontrarem com o noivo e o acompanharem até a casa, até a festa de casamento. A festa de casamento acontecia, na tradição judaica, acontecia em uma casa de portas abertas e todo o povo poderia participar. Mas a primeira coisa que a gente observa neste texto aqui é que eram dois grupos, volto a dizer, de igual número, 5 prudentes e 5 insensatas. No entanto, isso não quer, o número não nos interessa tanto, não quer dizer muita coisa. Não, eram 5, então hoje vamos fazer aqui uma soma, uma numerologia para declararmos quantos estão preparados ou não. Não, isso não significa nada. O que é interessante aqui, o que é importante observarmos é, de fato, a característica de cada grupo aqui descrito. O que é importante aqui é sabermos que, por mais que na parábola eram 5 imprudentes e 5 prudentes, hoje, isso não quer dizer nada em relação a números, porque infelizmente o que temos visto é que existem mais pessoas insensatas do que prudentes. Infelizmente, existem mais pessoas despreparadas do que preparadas. Infelizmente. E aí, o que consiste essa tolice das insensatas e as sábias? O que isso significa? Não significa, aí tem algumas pessoas, tem grupos, que atribuem essas características à mulher, porque a parábola aqui, traz 10 mulheres. Não, então as mulheres, No entanto, por serem mulheres aqui nas parábolas também não significa nada, não significa que Jesus está falando exclusivamente com as mulheres. Jesus está falando conosco, com a igreja, com todos nós, com toda a comunidade, vamos falar assim. E também não trata-se de qualidade ou defeito da mulher ou do homem, do ser humano, mas tem a ver com o agir de cada um de nós. Ou seja, tem a ver com o que nós estamos aqui falando desde o início da mensagem. Estarmos preparados.
estarmos preparados. Ou seja, aqui no original, esta palavra de insensato, de tolo, de imprudente, trata-se de pessoas que romperam a comunhão com o Senhor. Pessoas que romperam a comunhão com Deus, negando ao Senhor no seu modo de viver, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Não significa que essas pessoas não creem. Não significa também que essas pessoas não tenham esperança. Isso que é o mais interessante. Essas pessoas conhecem o Evangelho, essas pessoas acreditam, sabem que Jesus vai voltar, que Jesus é o nosso Salvador. No entanto, elas rompem voluntariamente a comunhão com Deus. Deixam de obedecer. As 5 imprudentes, as 5 virgens insensatas sabiam que era necessário levar azeite, reserva para manter as tochas acesas. Elas tinham também o exemplo das prudentes que levaram azeite a mais. Mas, mesmo sabendo, mesmo tendo o exemplo das prudentes, as insensatas não agiram de acordo com o que elas sabiam e de acordo com o exemplo que elas estavam tendo ao lado delas. Então, são pessoas que sabem o que devem fazer, são pessoas que têm exemplo de outras pessoas próximas a elas, que fazem o certo, que obedecem, mas elas não praticam o que sabem. Elas voluntariamente rompem essa comunhão com o Senhor. Aí que é o complicado. Aí que está o complicado. Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, ou seja, o reino dos céus, né? E que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Aí que está o complicado, meus irmãos. Quando quando rompemos essa comunhão com o Senhor, a Bíblia aqui está dizendo, acabamos de ler, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. O pecado voluntário é justamente aquele cometido por pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o Espírito Santo, que sentiram o abraço do Senhor, que sentiram a presença de Deus, que ouviram a voz do Senhor, no entanto, abandonaram a Deus, romperam seu relacionamento com Deus, tendo o conhecimento de tudo e até mesmo
exemplo de pessoas do lado delas, próximo a elas, que servem a Deus. São as insensatas, são as tolas, são as loucas, são os loucos que conhecem, que sabem o que devem fazer, mas não fazem. E é isso aqui nós podemos atribuir a tudo, ao nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, é claro. Meu Deus. Será que você é um louco, você é uma louca? Sabe o que deve fazer, sabe o que tem que fazer, mas não faz? Tem exemplo de pessoas ao seu lado que fazem, mas não adianta. É verdade, Jesus. Mas não adianta, porque as insensatas viviam dessa forma. Nós não sabemos a hora, versículo 13 de Mateus 25, em que o noivo, em que Jesus voltará. As virgens não sabiam a hora exata que o noivo chegaria. Então elas tinham que estar preparadas. Temos que estar preparados. Meu Deus. Elas sabiam que para estarem preparadas, tinham que levar azeite reserva para as suas tochas. 5 delas levaram, as outras sabiam que tinham que levar, mas não levaram. Por isso, eram insensatas, eram loucas. O que nós estamos sendo hoje? Loucos ou prudentes? O que nós estamos sendo? Aí podemos aplicar isso em primeiro lugar, que o objetivo da palavra é o seu relacionamento com Deus. Será que você está preparado para o arrebatamento? Será que você está preparado para se encontrar com Deus hoje, agora? Como também podemos aplicar a segunda instituição mais importante que existe na Terra, né? Ou, na verdade, a primeira instituição mais importante na Terra. A segunda instituída por Deus foi a igreja. A primeira é a família. Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, a família, que é a primeira instituição constituída por Deus. A segunda, a igreja, que vem em terceiro lugar em nossa vida. Né? Aí nós podemos aplicar a família. Você sabe o que tem que fazer para manter a sua família. Você sabe o que tem que fazer para manter o seu casamento. Por que você não faz? Por que está agindo como as insensatas, que sabiam o que tinham que fazer, mas não fizeram? Então aqui o louco, o insensato, não é aquele que tem a falta de conhecimento. Pelo contrário, é aquele que tem todo o conhecimento de tudo que tem que fazer, mas não faz. Aí eu lembro de uma palavra muito interessante. Algo que não pode fazer parte da nossa vida como servos do Senhor. Sabe o que é? Tem gente que fala, mas eu não faço isso porque eu não tenho coragem. Eu não faço isso porque... eu tenho vergonha. Só que a gente só lembra que não vai entrar no reino dos céus. A gente só lembra do mentiroso. A gente só lembra dos adúlteros. Mas Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim, olha só quem é que não vai entrar no reino dos céus. Olha só os grupos de pessoas que não farão parte do reino de Deus. Os covardes, aqueles que sabem que devem fazer algo, mas não fazem. É o primeiro grupo descrito aqui em Apocalipse 21, versículo 8, covardes.
aquele que não tem coragem de renunciar à própria carne, aquele que não tem coragem de dizer não ao mundo, aquele que não tem coragem de dizer não a Satanás e seus pratos, as suas oferendas, né? Aquele que não tem coragem de renunciar à própria vontade para obedecer à voz do Senhor, aquele que não tem coragem de se preparar, porque para se preparar requer renúncia, requer você renunciar à própria vontade, muitas das vezes até à própria vida. Evangelho, uma palavra que descreve o Evangelho de Jesus, é a renúncia. Tome a sua cruz e venha após mim. Venha após mim. O que Jesus está falando? Que nós devemos renunciar à nossa própria vida e segui-lo. Será que você está preparado? Será que você tem renunciado? Porque para manter um relacionamento com Deus é necessário a renúncia diária da própria vida. Para manter o seu casamento, a sua família, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, não é? Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Para onde nós vamos? Nós vamos para uma vida eterna ao lado do Senhor? Ou vamos para o lago de fogo? É uma realidade e não podemos deixar de falar dela. Então essas insensatas são aquelas pessoas tolas, orgulhosas, porque não obedecem e não praticam a verdade. Não encontra verdade nelas. Só encontra mentira. É por isso que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44, que aquele povo que ele estava ali numa discussão teológica a respeito de quem eles tinham como pai, né? Aí Jesus fala, olha, vocês têm como pai a Satanás, porque vocês não procuram fazer a vontade do Senhor, mas a vontade do pai de vocês, que é o diabo, que é mentiroso e não existe verdade nele. Porque aquele que tem Deus como pai pratica a verdade, a palavra que é a verdade. A verdade. E o mais interessante aqui, sabe o que é? Também vamos nos aprofundar ainda mais nisso daqui. Insensato ou tolo, o imprudente nesta parábola, no original, na tradução original, não trata-se de uma palavra que descreve algum tipo de pessoa maldosa, ou alguém que não tem capacidade de fazer o bem. Não. Aqui, ele está falando de pessoas, são 10, todas elas tinham as mesmas condições de levar o azeite reserva, tinham os mesmos costumes, tinham o mesmo entendimento. No entanto, mesmo assim, 5 não viviam de acordo, não desfrutavam dessas condições que todas elas tinham. Então tem gente que está dentro da igreja, conhece o Evangelho, desfruta das mesmas promessas, desfruta da mesma comunhão, mas escolhe
não praticar. Desfruta do mesmo ensinamento, mas escolhe não praticar. A fé e a esperança, interessante é que essas pessoas vivem elas vestem uma máscara, uma capa. Porque durante o culto, elas vivem a mesma fé das outras. A mesma esperança, elas deixam transparecer que têm. Mas quando saem da igreja, quando saem do templo, quando acaba o culto, aquela fé, aquela esperança não influencia o cotidiano dessa pessoa. Ela não vive isso no seu dia a dia. É como se ela vestisse apenas uma capa para o momento ali da congregação. Por isso são tolas, insensatas. Agora o sábio, a palavra sábia aqui, a palavra prudente, trata-se de uma virtude que se expressa tanto a nível intelectual, teórico, como nível prático. É aquele que reconhece o poder de Deus. Aquele que reconhece o poder de Deus, aquele que reconhece o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória! Sábio é a pessoa que sabe reconhecer os interesses de alguém, no caso, o nosso Deus, e viver de acordo com isso. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos moldeis de acordo com este mundo, mas tenham o vosso entendimento renovado, tenham as vossas mentes renovadas pelo entendimento do Espírito Santo, ou seja, reconheçam a vontade do Senhor, os interesses do Senhor, para que vocês experimentem a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor Jesus Cristo. É necessário que saibamos reconhecer os interesses do Senhor para cada um de nós. E Deus tem como vontade, vamos dizer, eterna, que você experimente, viva a eternidade com Ele. Deus não quer que você vá para o lago de fogo. A Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para nós. O interesse de Deus não é que sejamos lançados no lago de fogo. O interesse de Deus é que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. O interesse do Senhor é que estejamos com as tochas acesas para um encontro com Ele. O interesse de Deus é que estejamos preparados. Preparados. A palavra aqui também, prudente, caracteriza a necessidade de discernir e agir. Caracteriza a necessidade de você discernir e agir. De você reconhecer o que deve fazer, entender o que deve fazer e agir. Olha só onde Deus nos leva novamente. Desde quando esses cultos começaram, eu ouço Deus falar conosco a respeito de agir. É verdade. Meu Deus. Desde quando os cultos começaram aqui, eu vejo Deus falar com a gente a respeito da ação, agir, movimento. Deus poderoso.
movimento. Deus não chamou preguiçoso. Deus não chamou o imprudente. Deus não chamou aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz. Deus não chamou os tímidos, medrosos. Deus não chamou os covardes. Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, ação. Sabe o que isso aqui significa? 5 virgens sabiam que tinham que levar, mas não levaram. Ou seja, elas tinham entendimento, elas discerniram que poderia demorar e que era necessário mais azeite, mas não agiram. Acharam que pelas outras levarem azeite reserva, elas poderiam pegar emprestado. Aí a gente chega já no ponto final da mensagem. Porque o problema aqui não é estarem dormindo. Porque estar dormindo aqui não significa o despreparo. Porque todas elas estavam dormindo, foram acordadas, mas apenas 5 estavam preparadas para o momento. Ao versículo 8. Em versículo 8 de Mateus 25. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Acabou o tempo. Olha só a palavra-chave aparecendo aqui, a palavra-chave da nossa mensagem aparecendo. Versículo 10, no final do versículo 10. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não estavam aqui na hora, não estavam preparadas no momento. Meu irmão, o seu relacionamento com Deus não pode ser baseado no pastor. O seu relacionamento com Deus não pode depender do seu pastor. É claro, Deus levantou o pastor para ministrar sobre a sua vida, para te orientar. Mas se o pastor desviar, é ser humano também? Ele pode desviar, ele pode chegar a desviar. Se o pastor, não for de fato fiel ao Senhor, como é que vai ser? Você não pode viver da oração do pastor, você não pode viver da oração do missionário, do pregador. O seu relacionamento com Deus deve ser algo seu com o Senhor. Você tem que viver do seu óleo, do seu azeite. Você tem que ter o seu azeite, o seu óleo preparado, guardado, reservado para o momento em que o noivo chegar. Não vá querer pegar emprestado do óleo do pastor, do pregador, do cantor, que não vai funcionar, não tem o suficiente para você e para ele. Eu tenho que ter o meu óleo, o meu azeite guardado, preparado para o momento em que o noivo, em que Jesus chegar para arrebatar a igreja. Devo agir.
Prudente é aquele que discerne e que põe em prática. Prudente é aquele que escuta e pratica. Tiago, capítulo 1 versículo, a partir do versículo 20, ele fala justamente isso. Todo aquele que escuta estas minhas palavras são os prudentes. E olha só, vamos ler Tiago, primeiro, a partir do versículo 20, para nós encerrarmos aqui esta mensagem. Ainda teria muito mais coisas para a gente falar aqui, mas não vai dar tempo, e eu acredito que o que o Senhor gostaria de falar, Ele já falou, já está colocando em nossa mente, em nosso coração, justamente aquilo que é para nós fazermos. Versículo 22 de Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. As 5 imprudentes fizeram isso. Ficaram limitadas em apenas ter o conhecimento do que era para ser feito. E não fizeram. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Está se enganando. Está achando que vai dar certo, que está tudo bem, não está nada bem. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Aí, promessa para você. Vamos fechar esta mensagem com promessa para os que estão preparados. Se contudo observarem a palavra, a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Serão felizes no que fizerem. Aleluia. Glória a Deus. Em algumas versões fala, serão bem-aventurados no que fizerem. Quando ele diz bem-aventurado, ele está se referindo ao estado abençoador daquela pessoa. Você já viu aquelas pessoas que tudo que elas fazem dá certo? Glória a Deus. Tudo que elas põem a mão prospera. Tudo que elas resolvem, fazer parte, dá certo, é porque elas são bem-aventuradas. São pessoas abençoadas por Deus, porque elas não se limitam a apenas ouvir, mas elas praticam, elas cumprem com a vontade do Senhor. Elas estão preparadas para o arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Ai, gente, como Deus é lindo, viu? Hoje, você vê, Deus já começou a falar que a gente tem que receber dele, em primeiro lugar, o que a gente precisa e não o que a gente quer, né? Porque o que a gente quer é essa coisa boa, é coisa fácil. Ninguém quer batalha. Quem é que vai orar e falar assim para Deus: ô Senhor, paizinho, minha vida tá uma rotina, me dá uma luta aí, pai. Tô precisando de uma luta, tô precisando de uma tempestade. Ninguém, jamais, em sã consciência, vai orar dessa forma. A gente só sabe pedir socorro, só sabe pedir vitória. E Deus, Ele nos dá o que nós precisamos. E é tremendo mesmo. Quando começou essa pandemia, quando começou toda essa coisa e a gente... guiado pelo próprio Deus, nós tivemos a ideia de fazer esses cultos. Deus fala de diversas formas, Deus renova, Deus vem curando, Deus vem bradando em nosso meio, em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é Deus e é extremamente misericordioso. Mas
o teor central de todas as mensagens. É para a gente agir, é para a gente sair da posição de vítimas, de covardes. Nossa, que coisa tremenda. Gente, quem não entender isso hoje não entende mais. Não entende mais, porque não tem tamanha clareza, não tem outro jeito de falar, sabe? Mais claro do que isso, gente. Meu Deus, não tem e não precisa, né? Então, tá todo mundo comentando aqui, todo mundo interagindo, Henrique dizendo que a palavra é muito forte, dando glória. A Maria José, que é do Dedinho da Bênção, tá comentando bastante coisa aqui, é interessante também. E ela falou justamente isso. Uma das coisas que ela falou na batalha, que é nossa, ninguém vai batalhar por nós. E muita gente pede, ela também falou num certo momento da mensagem, muita gente ora e diz, eis-me aqui. Aí quando o Senhor vai usar, vai pedir para fazer alguma coisa, vai falar, Senhor, eu não dou conta. Eu vim para Brasília, eu entendi que eu tinha que abrir mão da carreira que eu queria, justamente por isso, porque eu aprendi a orar, eis-me aqui. E um dia o Senhor cobrou de mim esse eis-me aqui. Filha, já que eis-me aqui, agora vamos fazer o negócio completo. Vamos sair da sua zona de conforto. E aí eu venho aprendendo mais e mais a obedecer. Glória a Deus. A mensagem de hoje traz para nós a certeza da vitória. Não importa o que a gente esteja passando. A Jaqueline Oliveira disse hoje assim, hoje tenho certeza que meu casamento não dá mais certo, a gente nem se olha mais. Isso tudo pode mudar. Se você quiser recomeçar do zero, Jaqueline, eu não sei se você ainda está aí. Por mais que tenham acontecido 1001 coisas, Deus cura a ferida, Deus restaura, Deus faz a coisa completa. O que tiver errado, Deus te ajuda a consertar. Em nome de Jesus. Gente, nós recebemos hoje a autoridade, força para lutar. E daqui a pouco, 5 minutos depois do culto, ou até menos, da gente encerrar essa transmissão, o inimigo vai se levantar novamente e vai dizer para você, vai tentar mostrar para você, te afrontar de qualquer maneira, para dizer, não, você não tem força não, você está sozinho sim, isso aí você não vai conseguir. Aí você, com a autoridade que recebeu por meio desta palavra, vai repreender o mal e vai dizer para Satanás, ei, aqui na minha mente você não mexe mais. Em nome de Jesus, porque eu aprendi, eu entendi que eu sou mais que vencedor e que eu vou vencer toda e qualquer batalha. Em nome de Jesus. E assim, queridos, vencendo essas batalhas, a gente vai ser levado a lugares mais altos. Não seja você, meu irmão, não seja você, minha irmã, daquelas pessoas que a gente conhece, que realmente sabem o que tem que fazer e não faz. Aí quando olham para a minha vida, para a sua vida, que está prosperando, para tudo que nós tocamos, prospera, assim como era na vida de José, ele olha e fala assim, ai... Nossa, que bênção, né? Você está tão abençoado. Que coisa, meu Deus, olha como Deus faz na sua vida. Não sei por que não acontece assim na minha. Meu Deus, tudo que eu faço não vai para frente. Me explica, ainda pede explicação pra gente. Eu tenho certeza que vocês já conheceram esse tipo de pessoas, porque eu conheço. Infelizmente, a pessoa que vê a vitória do outro, vê tudo acontecendo, sabe que está errado e fica ainda se lamentando. Oh, meu Deus, por quê? Não está mais no tempo da gente viver assim. Não está. Já está passando da hora de começar a ter compromisso sério com Jesus. Sério e profundo. Aleluia. Mas tudo é na direção do Senhor. Deus te mandou falar alguma coisa? Fale. Não de acordo com a sua carne, de acordo com a sua opinião. Até para falar a verdade. Sabe? Aquele fulano, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente que está precisando ouvir umas verdades, você tem que pedir direcionamento para Deus. Faça tudo nessa vida obedecendo e cheio dos frutos do Espírito Santo, tendo domínio próprio para tudo.
Às vezes é hora de falar. Eclesiastes 3 diz que tem tempo para todas as coisas. Às vezes é hora de calar, mas você só vai saber o tempo de tudo quando você estiver no centro da vontade de Deus. E agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Ô, minha irmãzinha, dá um abraço aqui, você... Deixa eu achar aqui, peraí, seu comentário. Acho que é a Dilma. Dilma Pereira. Diz que a Lohane manda um abraço para a Isadora. E a Lohane tem 5 anos. Ô, Lohane, meu amor, um abraço para você também, viu, querida? Deus abençoe você. A Isadora tem 1 ano e 4 meses. Um dia eu vou postar fotos novas dela no Face. Já aceitei solicitação das irmãs, né? Que me mandaram agora há pouco, e aí vocês vão ver. Mas já tem fotos lá. Meu Face é facebook.com/Gláucia Alves Moreira, tá? Vocês me acham lá, veem fotos da Isadora e tudo mais, viu? Obrigada pelo carinho de sempre. Agora, vamos orar em nome de Jesus, só para agradecer, porque Deus é bom demais. Senhor Deus, Pai querido, oh, Deus poderoso, obrigada. Meu Deus, obrigada. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Quanta coisa o Senhor tem feito por nós. Quanto amor o Senhor demonstra nas tuas palavras, na tua forma de agir. Obrigada. Meu Deus, outra coisa que nós aprendemos nessa pandemia foi voltar ao primeiro amor, entender que nós somos vencedores, que não estamos sozinhos, porque a gente tem visto, Pai, no nosso meio, um povo que não sabe mais batalhar, um povo que não consegue mais orar e jejuar e fazer campanha de oração, um povo, Pai querido, que tem medo, como disse a nossa irmã Maria José também, espírito de medo e covardia, quem tem dessa forma não entra no céu. Meu Deus, nós temos visto, infelizmente, um povo, Pai querido, que a qualquer toque, a qualquer afronta de Satanás, por mais sutil que seja, já sai correndo. Oh, Pai querido, mas nós não somos, Pai querido, um povo que foge da batalha. Nós não somos, Senhor, um povo que tem que ter medo. Satanás afronta, ele se levanta, mas é para cair no teu nome santo e poderoso. Ele é um derrotado, destituído da tua glória. Então, Senhor, toda e qualquer afronta do diabo nas nossas vidas, e principalmente depois dessa palavra de vitória, de força, de despertamento, toda afronta caia por terra em nome de Jesus. Todo impedimento de nós agirmos de acordo com o que o Senhor nos ensina, caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigada pelo que o Senhor fez em nosso meio, nos revestindo, nos fortalecendo, enchendo da tua graça. Oh, Deus maravilhoso, assim, Senhor, Deus lindo e fiel, nós oramos e te agradecemos mais e mais, Pai querido, em nome de Jesus, amém.